Olá, família! Hoje nós vamos estudar juntos aqui 1 João, capítulo 2, tá bom? Começando no versículo 1 aqui, diz o seguinte: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo. Eu gosto muito da maneira que João ele se refere aos irmãos dele em Cristo. Ele chama de filhinhos, né? Então ele tem esse amor fraternal ali pelos os membros da igreja, como se fossem filhos dele. O próprio Cristo também, né, fazia isso. Lá em Mateus 25, versículo 40, quando Jesus Cristo fala sobre quando estive nu, me vestisse, tive com fome, deste-me de comer, sede, deste-me de beber. Aí ele fala, né? Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Dando uma referência que os filhos dele, quando ele fala a um desses pequeninos irmãos, né? É como se fossem criancinhas. Então Cristo tem nós como criancinhas. E na verdade, quando nós somos batizados, nós se tornamos criança, nós nascemos de novo. Então esse é um termo muito interessante, tá bom? Eu gosto bastante. Então aqui João ele fala, né, meus filhinhos, né, escreva essas coisas. E aí ele continua dizendo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Aqui não é uma carta branca para pecar, né? Porque ele fala, ó, se alguém pecar, temos um advogado, tá bom? Que é Cristo. Na tradução de Joseph Smith fica um pouquinho diferente aqui, né? Na tradução de Joseph Smith diz assim, ó. Mas se alguém pecar e se arrepender, aí sim temos esse advogado aqui que é Cristo. Agora, no nosso mundo que nós vivemos, quanto mais importante o advogado, quanto mais causa ele ganhar, né? Mais caro é ter acesso a esse advogado, né? Você vai ligar, você vai falar com uma secretária, com outra ali, você nunca consegue ter acesso direto ali, é muito difícil um advogado, é muito bom assim, é difícil. Agora veja bem, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Você tem acesso a ele diretamente por meio da oração. A gente invoca ao Pai Celestial pedindo ajuda. Toda a oração que nós fazemos, nós encerramos em nome de Jesus Cristo. Nós temos acesso a esse, ao melhor de todos os advogados, como ele mesmo colocou aqui, o justo. Tá bom? Então eu gosto bastante aqui do nosso advogado, né? Que, aliás, esse advogado ele não perde uma causa, né? Agora, para que nós possamos ter ele como nosso advogado, temos que fazer como a tradução de Joseph Smith colocou aqui, né? Se pecarmos, a João está colocando aqui, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Então ele vai escrever algumas coisas para que nós tomemos cuidado sobre o pecado, tá bom? Para que nós não caiamos em pecado. Mas se cairmos em pecado, e nos arrependermos, de acordo com a tradução de Joseph Smith, nós temos um advogado que é Cristo. Né? E sobre esse, né, tendo o nosso advogado como Cristo, ninguém pode nos acusar. Por quê? Porque ele mesmo pagou pelos nossos pecados. Como é que a pessoa vai cobrar algo que já está pago? Né? Não faz sentido nenhum. Então, esse é o nosso advogado que pagou pelos nossos pecados. Vamos continuar aqui, versículo 2. Diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? E não somente pelos nossos, mas também pelos do todo o mundo. Então, aqui Cristo, né? Ele é a propiciação, significando aqui que ele nos reconcilia com Deus, né? Porque nós não podemos entrar na presença de Deus com pecado. Então, ele paga pelos nossos pecados para que nós nos tornemos puros, santos, para entrar na presença do Senhor. Então, é essa reconciliação aqui que ele está falando. Vamos lá aqui, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, se alguém conhece a Deus, nós guarda os mandamentos dele. Aliás, o amor de Deus, né, é sempre relacionado com uma ação. E o nosso amor também para com o Senhor deve ser relacionado com uma ação. Não somente no sentido de... As escrituras, quando falam sobre o amor, elas falam de ação, não fala somente de um sentimento, tá bom? Por exemplo, lá em João 14, versículo 15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então é simples assim. Você ama a Deus, você quer demonstrar mais o seu amor a Deus? Obedece os mandamentos dele. É assim que é. Versículo 4 em diante aqui diz assim: mas aquele que diz, conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade.
mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É. Então, não basta somente ser crente, a gente tem que andar como Deus andou, né? A gente vê lá em Mateus 7, né, Jesus Cristo falando que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, fizemos milagres, né? E ele não vai reconhecer essas pessoas, né? Ele não vai receber essas pessoas para si. É esse o sentido aqui. Então, se nós amamos, devemos guardar os seus mandamentos, ou seja, a demonstração do amor é a obediência. E o próprio Jesus Cristo, ele obedeceu o Pai em todas as coisas, se submeteu à vontade de Deus em todas as coisas. Então, isso é uma prova de amor. Vamos lá, aqui, versículo 7. Versículo 7 diz assim: Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Bom, o versículo 7, lendo do jeito que está aqui, fica um pouquinho mais confuso assim de explicar, né? Mas ele tem uma tradução de Joseph Smith que diz assim: Irmão, eu vos escrevo um novo mandamento a vós, mas é o mesmo mandamento que tiveste desde o princípio. Aí a gente tem que interpretar aqui, o que é desde o princípio esse mandamento? A gente entendeu aqui que João ele está falando do antigo, né, como se fosse o velho mandamento e tem um novo. Então é fácil interpretar que ele está falando de um novo mandamento que Jesus Cristo deu. Então quando ele fala aqui, mandamento que tiveste desde o princípio, princípio do quê? Desde o princípio do mundo ou desde o princípio quando Cristo organizou a igreja? Eu acredito que ele esteja falando de quando Jesus Cristo organizou a igreja, tá bom? Por que eu acredito isso? Porque ele está falando de um novo mandamento. Isso é uma referência para nós aqui em João capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, é Jesus Cristo falando, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós uns aos outros vos ameis. Onde está o novo mandamento aqui? Porque se nós formos no Velho Testamento, né, já foi falado sobre amar o próximo. Em Mateus capítulo 22 também, Jesus Cristo fala sobre amar ao próximo, versículo 39. Mateus 22, 39, ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Mas esse é um mandamento antigo, ó. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, também diz: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então não é algo exclusivo no Novo Testamento. Então quando fala aqui um novo mandamento, o que tem de novo aqui que Jesus Cristo ensinou? Bom, se nós observarmos, né, o versículo 34 de João 13, ele diz: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Aí o mandamento muda, né? Ele fica novo. Porque agora não é mais amar ao próximo como a ti mesmo. É amar como Jesus te amou. E como que Jesus te amou? Né? Como que Jesus me amou? O que ele fez por mim? Ele deu a vida dele. Então, esse sim é um novo mandamento. Né? Aqui dá uma intenção de que antes, ao guardar o mandamento, a pessoa estava guardando pela obediência. Aqui é mais um sentido de guardar esse mandamento, de amar, no sentido voluntário, porque Jesus Cristo nos amou voluntariamente, sem segundas intenções. Ele amou a gente sem nós termos nada a dar em troca para ele. Tá bom? Então, esse é o novo mandamento aqui. Então, quando João fala sobre esse novo mandamento, eu acredito que ele está se referindo aqui ao que Jesus Cristo ensinou que é o novo mandamento, tá bom? Continuando o versículo 8, né, dando a mesma menção aqui, ele diz: E outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas são passadas, e já a verdadeira luz a ilumina, né? Aqui também tem uma tradução de Joseph Smith, dando a entender assim, né? As coisas que desde a antiguidade foi ordenada por Deus é verdadeira nele e em vós, né? Dando a entender que nós estamos com o Senhor. Assim como nós devemos amar as pessoas como Deus nos amou, né? Nós devemos amar uns aos outros. Esse é o sentido aqui.
Continuando aqui, o versículo 9. Do versículo 9 ao 13 aqui, ele vai falando sobre o amor. Aliás, João é o apóstolo que mais vai falar sobre o amor, né? Ele é o recorde aqui que ele fala sobre o amor. Vamos lá, versículo 9, 10 e 11. Ele diz assim: Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, agora está em treva, até agora está em treva. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em treva, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, aquele que diz, né, que está na luz, mas odeia o seu irmão, né? Ele está até agora está em treva, né? Eu acho que é uma parte forte aqui desse versículo. Bom, essa palavra aqui, odeio também, ela é bem no contraste do amor, né? Fazendo oposição, amor e ódio, tá bom? É uma palavra forte. Assim como o amor é uma palavra forte, o ódio também é uma palavra forte. Mas essa palavra ódio aqui também ela poderia ser traduzida como aborrecer. Então, aquele que aborrece a seu irmão, né, não tem, ele anda em trevas, ele não tem o amor de Deus dentro de si. Então, se você gosta de aborrecer as pessoas ou se vingar, né, é um sinônimo aí de que não tá bom, né, que você não tá andando na luz do Senhor, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, do versículo 12 ao 14, dá para identificar aqui que ele vai falar de grupos. Ele vai falar dos pais, ele vai falar dos filhos, ele começa a falar dos filhinhos no geral, para todos os membros, todos nós somos crianças no Senhor, mas ele fala para pais e jovens aqui também. Vamos ver aqui. E também ele usa o tempo verbal aqui, né? Ele usa o tempo verbal, eu vos escrevi, como se fosse no passado, eu vos escrevo, como está escrevendo no presente. Isso o que que mostra para nós, né? Ele vai falar umas 7 vezes isso aqui. Escrevi, como já no passado, e escrevo, como já está no presente. Isso aqui mostra a frequência de João em cuidar deles, né? A constância ali. Muitas vezes é fácil fazer uma entrevista e ajudar a pessoa, mas depois manter uma constância de acompanhamento é mais difícil. E aqui, por meio desse escrevi, vos escrevo, vos escreverei, mostra uma constância de João cuidando dos membros da igreja ali. Então vamos lá, ele vai falar dos grupos aqui de pessoas, tá bom? Dos pais e os jovens. Diz assim, versículo 12 em diante. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vos são perdoados os pecados pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Filhos, escrevo-vos porque conheceste o Pai. Pai, eu vos escrevo. Veja que ele vai trocando, ele vai falando para o filho, vai falando para o pai, vai falando para o jovem, e agora nós estamos aqui no 14. Pai, eu vos escrevi, como no passado, né? Porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E jovem, eu vos escrevi, porque foste forte, e a palavra de Deus está em vós, e venceste o maligno. Aqui, né? A gente está vendo o João ele fazendo elogio aos membros da igreja firmes e fiéis. E ele vai falar sobre nós sermos firmes e fiéis constante no Evangelho. Muitas vezes a gente recebe elogio porque a gente trocou de carro ou conquistou uma casa, né? Agora, veja os elogios sinceros, né, que João ele faz aqui, né? Que nós acabamos de ler aqui. Ele elogiou aqui porque já são perdoados os pecados, a pessoa se arrependeu, né? Porque conheceste o Pai, né? Desde o princípio. Aqui ele fala também, porque venceste o maligno, porque são fortes, né? Ele fala ao jovem, porque vocês foram fortes, venceram o maligno. Então veja, né? Esses elogios aqui, né? Que grande coisa aqui, eu gostei. Versículo do 15 ao 17 aqui vai falar sobre o amor e o mundo, né? Vai falar sobre o amor, as coisas do mundo aqui. Vamos lá. Vou lendo e já explicando aqui, do 15 ao 17. Diz assim, não ameis o mundo, porque as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui às vezes parece uma contradição com João 3,16, né? Porque diz que Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus ele amou o mundo, por que aqui está falando que nós não podemos amar o mundo? Aqui tem uma distinção, significa coisas diferentes, tá bom? Quando em João 3,16 fala que Deus amou o mundo, ele está falando as pessoas, tá bom? A humanidade. Então, ele deu a sua vida pela humanidade, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aqui o mundo são as coisas do mundo, tá bom? Que ele vai citar aqui, as concupiscências, né? A cobiça, né? Vamos seguindo aqui. Então é isso que ele está falando. Aqueles que são ligados às coisas do mundo, o amor de Deus não está nele, né? É isso que está significando aqui. Veja lá, versículo 16 em diante, ó. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne. Concupiscência é cobiça, né? Cobiça da carne. Concupiscência dos olhos, ou seja, cobiça dos olhos, ficar desejando as coisas dos outros ali. E aí, então, vem a prática do pecado para obter essas coisas também, tá bom? Aliás, o próprio desejar ali na cobiça já é pecado, na verdade, né? E aí ele continua, a soberba da vida, soberba, né? De querer ser melhor do que as outras pessoas, pisar nas outras pessoas, ser uma pessoa soberba, não ser humilde. Então, também ele traz aqui. Então, veja que ele está falando das coisas do mundo, mas está falando dos pecados do mundo. Aquelas pessoas que são ligadas aos pecados do mundo, elas não têm o amor de Deus. Esse que é o sentido aqui. Aí ele continua. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que seria esse mundo passa? Essas coisas, tudo isso é passageiro. Inclusive, né, a beleza exterior ali, né, a gente vai envelhecendo, vai perdendo o vigor. Então, todas essas coisas passam. Esses pecados, tudo isso aí passa no sentido de que não vai nos trazer nada, né? E aí ele fala, mas quem está com Deus, esse permanece para sempre, né? Foi o que ele colocou aqui, no versículo 17. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse é o sentido aqui. Vamos lá para mais alguns versículos aqui, do 18 ao 26, ele vai falando sobre esse mundo passa, né? Ele fala aqui, ó, filhinhos, já é a última hora, e como já ouviste que vem o anticristo, também já agora, muitos têm feito-se anticristo, pelo que sabemos que já é a última hora. Esse a última hora aqui que ele fala não é sentido do o fim do mundo, né? Essa última hora é porque a igreja iria findar ali, né? A perseguição, né, dos romanos. Antes a perseguição maior estava sendo os judeus, né? A pressão dos judeus. Mas agora também a perseguição viria por Roma também. Então a igreja, como nós conhecemos aqui, original, com os apóstolos guiando a igreja, como nós vemos aqui, ela iria se findar, tá bom? Com a morte dos apóstolos ali, com essa perseguição. As escrituras iam ser mantidas e mais para frente várias religiões iriam surgir como nós conhecemos, porque tem as escrituras. Mas a igreja original, como estava aqui, que Jesus Cristo organizou, ela iria findar. Então era uma perseguição. E aí ele está falando sobre isso. Já é a última hora. E ele está incentivando eles a ficarem firmes, né, no evangelho aqui. E aí ele diz assim, saíram de nós. Ele está falando do quê? Do anticristo, né? Saiu de nós. Aqueles que eram membros saíram e começaram a fazer oposição à igreja ali. Porém não eram de nós, ou seja, saíram de nós, não era de nós. O que ele está se falando aqui? Ele diz, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são de nós, né? De todos nós. Então ele está falando, se a pessoa está ali, né? E ela sai da igreja e se manifesta contra a igreja, é porque ela não faz parte com Cristo. Ela não tem essa comunhão com o Senhor. Esse é o sentido aqui do versículo. Bom, o tempo já finalizou aqui. Eu só queria ler aqui, vamos ler mais um versículo aqui, para finalizar. O versículo 25, eu gostei bastante, diz assim, ó. Esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Ontem nós falamos muito sobre a vida eterna. A vida eterna é o estilo de vida que o Pai Celestial e Jesus Cristo têm. Então, o que ele está prometendo para nós? A vida eterna, tá bom? Nós termos essa condição
de nos tornarmos semelhantes ao nosso Criador, tá bom? Então é essa vida que ele promete aqui para nós. Então, do versículo 27 ao 29, finalizando aqui, ele incentiva a permanecer no Evangelho, permanecer firme ali no Evangelho. E é isso, né? Vou finalizar por aqui por conta do tempo mesmo. Só quero compartilhar com vocês, né? Que ao estudar as Escrituras, eu me sinto muito bem. E eu gosto muito de estar aqui e compartilhar essas Escrituras com vocês. E eu espero que amanhã nós possamos estar juntos aqui novamente, estudando juntos, tá bom? Então eu sempre termino com a frase: até amanhã, porque é um compromisso de que eu vou estar aqui compartilhando a Escritura e vocês também vão estar aqui estudando comigo, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.